Café Clube A Clube A Café Clube A. Ana, a gente gostaria de começar com uma apresentação sua, você se apresentar de uma forma resumida de como foi essa tua trajetória na arquitetura, como é que se construiu essa arquiteta Ana Márcia Moura. Eu vou começar bem do começo. Obrigada pela sua amizade. É uma coisa que tem me enriquecido, principalmente nos últimos anos. Que tem me dado um gás e uma nova vida. Eu posso dizer uma nova vida. Mas eu acho que a gente, o ser humano, ele tem que buscar lá no começo, né? Como um dia uma frase que você me mandou. Quando tudo se vai, o que fica é o que você é. Então o que você é começa lá na infância. E eu nasci em Valença do Piauí. Meu pai é dentista, minha mãe era professora. E eles moravam em Valença, eu nasci lá e vivi até os 9 anos de idade, uma cidade pequena em que eu tive toda a liberdade de viver aquela cidade, os sítios que a gente chamava de quinta, banho de rio, pegar caju no pé, fazer cajuína, doce de caju, biscoito no forno de lenha. E eu amava ler, que é uma coisa que eu até hoje eu acho que é uma coisa que é meu alimento. A curiosidade por tudo, né? A minha curiosidade ela é imensa, por todas as áreas. Eu sempre gosto de aprofundar. Se eu vejo uma coisa que acho interessante, eu vou lá e eu coloco foco naquilo e vou até o fim entender aquilo, por que aquilo, como aquilo se formou. Eu acho que isso se gerou na minha infância. Na minha infância, meu pai me dizia assim: minha filha, pare de ler e vá dormir, porque você não queria nem dormir, né? Mas foi uma infância muito feliz e eu, né, depois fui para Recife, nos mudamos para Teresina, a família inteira. E com 15 anos de idade, eu fiz 16 anos, eu fui estudar em Recife, que foi uma experiência maravilhosa para mim, porque Pernambuco é um estado que ensina pra gente o amor à própria cultura, não é? Então a faculdade de arquitetura para mim não foi só arquitetura. Ela me formou, a gente ia assistir concertos da orquestra sinfônica, ia muito ao cinema, exposição de arte, vivia nas bibliotecas. E foram uns 6 anos que eu passei em Recife, culturalmente muito ricos. Eu acho que isso fez parte da minha formação e me levou para a vida toda. Então, no início de formada, eu trabalhei uma época com patrimônio histórico. Inclusive, ajudei, fiz parte, muito ainda recém-formada, junto com a Diva e o Olavo, naquele livro, que é o Carnaúba, Pedra e Barro, que a gente vai usar na Casa Cor, né? Que ele faz uma documentação muito, muito extensa e precisa da arquitetura colonial e tradicional piauiense, de norte a sul do Piauí. A gente viajou esse estado todo. E, paralelo a isso, depois eu fui deixando a questão pública. Eu não tenho paciência para fazer parte do serviço público brasileiro. Tenho muitas restrições a como a coisa pública acontece no Brasil. E eu fui migrando para a iniciativa privada e fui trabalhando na arquitetura. E sempre me associando a pessoas. Eu não gosto de trabalhar só. A arte do encontro para mim é fundamental. Esse café nosso, para mim aqui, ele teria 20 pessoas. Eu adoro a troca de conversas, de experiências. Eu acho que não existe mais nada mais rico do que uma boa conversa, né? Então a arquitetura foi me levando a isso. Eu trabalhei com alguns arquitetos, eu trabalhei muito tempo com a Caqui, que era professora da universidade, uma pessoa incrível. E uma pessoa com muita energia. Depois passei um tempo trabalhando só, trabalhei mais alguns anos com o Hildegardo, um grande amigo que hoje vive na Alemanha. Trabalhei um tempo com a Mariana Parente e hoje trabalho com o Geraldo Lustosa. E temos também agora, nascendo em 2 anos para cá, um trabalho com as brasilianas, né? Você, Suzana e Juliana, em que a gente volta àquela coisa que é a minha origem, que acho que é a de todos nós, dessa valorização do que somos, dessa busca da nossa essência como piauienses, e que a gente precisa, né, cada vez mais trazer para nossas casas. Isso. Ana, e esse papo é sobre essa casa. A casa como um lugar de autoexpressão, a casa como um lugar que ela conecta as pessoas, as suas essências, ela fala da sua identidade. Então eu vou te fazer algumas perguntas curiosas para a gente começar a desvendar a identidade da Ana Márcia e dessa casa. Ana, dentro dessa casa, existe alguma peça de arte ou objeto de design ou uma peça afetiva
que ela poderia receber o teu nome? Ela poderia ser chamada por Ana Márcia? Bem, eu acho que a minha casa é toda feita, são pedaços da minha vida que estão aqui, né? Eu acho que assim, as coisas que a gente vai juntando, elas contam a nossa história, né? Elas falam do que a gente faz. Mas tem duas peças aqui em casa que elas contam parte da minha história. Uma é uma escultura da Fátima Campos, que está ali naquela sala, depois vocês vão ver uma imagem. Eu usei essa escultura na primeira mostra de decoração que teve no Piauí, que foi feita na Lilia, lá na Casa da Bizé, lá na Pitombeira. Então foi uma escultura que eu usei lá, depois eu comprei da Fátima e ela faz parte da minha vida. Eu acho que isso tem quase uns 20 anos ou mais, não sei, não me lembro. E a outra é um quadro do Afrânio Castelo Branco, que ele já estava doente, já perto de morrer, e teve uma exposição dele na loja Azurra. E eu disse pro meu marido, eu requisitei, eu disse, eu vou fazer 50 anos e eu quero ganhar esse quadro de presente. E aí foi o jeito. Então, assim, mas assim, isso são só dois exemplos. Mas que você porque acha aqui que em casa, assim, todo canto que você vai, eu acho que a maioria das pessoas é assim, pega uma peça, né? Por exemplo, essa mesa que a gente tá, né? Então, por exemplo, essa xícara, isso eu trouxe de uma feira de antiguidades da Tristan Navarro, lá no Uruguai. Eu fui com minha filha e meu marido passar um final de semana num feriado lá. Foi exatamente o final de semana que o Belchior morreu. E eu me lembro perfeitamente que eu passei o dia inteiro escutando o Belchior e foi o dia que eu comprei essa xícara. Aqui esses são os pratos que a gente desenvolveu para a coleção do Reisado para as Brasilianas, feito pela Ana Cláudia. Esse suplá, eu e Feitosa, meu amigo de longas datas, a gente, nos 15 anos da minha filha, que faz exatamente esse ano, vai fazer 26 anos, não, 15, ela tem 26, tem 11 anos, né? Vamos fazer 11 anos. Então o vestido a gente fez encomendando a renda no Morro da Mariana. E nessas idas a gente trouxe esse da Maria dos Agaves, Esse guardanapo foi um guardanapo que foi desenvolvido para os 15 anos da minha filha. Então a Rebeca Fonseca, ela criou a estampa e a gente estampou. Então assim, acho que a vida da gente é feita dessa nossa história. Quantas coisas a gente já contou aqui. Né? E aí, Ana, a casa, ela é um cenário de uma vida que acontece, né? Sim. Desses cenários que você tem aqui na sua casa, existe um lugar que é muito importante na tua rotina e que tu usa ele diariamente de uma forma até de te recarregar, de te conectar, que é Eu acho que o jardim, Suzana. Porque assim, o meu marido, ele é apaixonado por árvores. E isso eu acho que eu aprendi com ele, isso. Aqui a gente tem muitas árvores na nossa área externa, que elas foram plantadas desde a semente. Por exemplo, a gente tem uma árvore, uma paineira gigante, que ela foi plantada da semente há 20 anos atrás, quando a gente foi a Recife, para o batizado da nossa afilhada, que é minha sobrinha. E ela vai fazer esse ano 21 anos. E a gente trouxe a semente, a gente plantou, e vocês vão ver a imagem, é uma árvore gigante, maravilhosa. Para mim, ela me conecta. E esse jardim eu faço yoga 3 vezes por semana nele. Então é um lugar assim que para mim é como se fosse meu paraíso particular. Perfeito. Ana, se essa casa tiver um superpoder, qual é o superpoder dessa casa? Eu acho que ela me acolhe, né? É assim, uma paixão que eu tenho desde muito pequena. Eu morava em Valência, eu vi uma estrada, eu queria saber o que é que tinha lá. Então assim, eu brinco muito dizendo que eu nasci de malas arrumadas. Se você me chamar para ir para Timon, eu vou, porque eu adoro ir, abrir os olhos, ver coisas novas, eu gosto muito. Mas eu amo voltar, porque assim, só aqui eu me sinto Ana Márcia, na minha casa. Perfeito. Ana, nessa jornada aqui dentro da casa, teve um experimento de arquitetura ou design que foi assim para adaptar uma nova realidade, a uma mudança de vida? Não, essa casa, ela foi adaptada, né? Porque ela não é um projeto meu. Então, assim, ela já era uma casa do meu marido. Quando nós nos casamos, eu fiz uma grande reforma nela. Eu abri, por exemplo, essa sala é uma sala isolada. Essa integração com a cozinha que tem aberta, isso aqui a gente abriu, a gente cresceu para lá, né? Fez os quartos, né? Então, assim, ela é uma casa toda... hoje ela é grande demais, porque todos os filhos moram fora, né? Os 3, um mora em São José dos Campos, outro mora em São Paulo, outro mora em Fortaleza. Então, hoje nós moramos, eu, Ronald e Nazaré aqui em casa. E Nazaré, no final de semana, vai para casa dela. Então, a casa de 400 metros quadrados para muito pouca gente. Mas a gente é uma casa assim que eu acho que não posso tirar nenhum pedaço dela, porque todos a gente usa.
Tem o escritório do meu marido, tem o quarto de hóspedes, que é meu ateliê, que eu bordo, que eu faço tudo que eu faço lá no meu espaço, lá tem o quarto. Então, assim, não existe um local morto nessa casa. Todos a Se gente tivesse uma possibilidade de fazer uma mágica e hoje fazer alguma alteração, existe alguma alteração ou um espaço acho, sabe novo? Sabe o que eu faria? Eu já pensei nisso, mas que coisa demais. Eu ia tirar o telhado dela e eu ia fazer um rooftop para eu ficar no nível da Copa das Árvores, sabe? Porque eu já tenho uma escada, eu já tenho um mezanino aqui. Então quebrava, eu ainda vou propor isso ao Ronald, acho que talvez ele tope, pra gente ficar vendo a lua, porque aqui tem um problema, a gente não consegue ver a lua. Porque as árvores cobrem tudo, a gente não consegue ver o céu. Tem a floresta. É só floresta. Ei, Ana, quando tu pensa em casa, essa experiência de viver dentro de casa, ela teve alguma mudança para ti na época da Covid? Aconteceu alguma mudança nessa relação Eu com acho essa que casa? eu vivi mais o jardim. O jardim daqui de casa era uma área que eu usava pouco. Então foi uma descoberta? Foi uma da Covid. descoberta, porque assim, assim, da piscina você usa pouquíssimo, né? Você entra uma vez na vida. E aí você entra no horário de meio-dia, entra dentro de casa com almoço, quer dizer, no dia a dia corrido você não aproveita muito. Com essa história da gente ter que fazer algumas coisas online, eu passei a fazer essas coisas online no jardim. Isso para mim foi uma enorme descoberta. Como é bom a natureza. E eu vou dizer uma coisa para vocês de coração. Eu não senti... A Covid para mim não foi uma coisa que me abalou psicologicamente. Eu acho que em grande parte em relação a esse convívio com a natureza. Não fiquei estressada, não sei. Não posso nem dizer que não foi uma coisa que abalou a todos nós, mas profundamente não me abalou, porque eu gostei muito de curtir minha casa mais que eu não tinha tido esse tempo. Foi uma ótima descoberta. Por exemplo, eu aprendi a fazer beiju, que eu não sabia, bem feitinho na Covid. Ana, tu já falou que gosta muito de ler desde sempre. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Se essa casa fosse cenário de um livro ou de um personagem, quem você imagina que livro era esse? Ai, Suzana, eu não sei te dizer. Eu estou muito impressionada com um livro que eu li recentemente, que é aquele Latim em Pó, uma investigação sobre a língua, sobre o português falado do Brasil. Mas eu acho que aqui em casa eu busco sempre essa questão de assim, da busca mesmo pela nossa raiz, sabe? Eu acho que cada vez mais e aí a idade acho que traz um pouco isso na gente, de deixar aí as coisas que não são muito importantes. Então assim, eu não me sinto mais obrigada a nada. Só aquelas coisas que realmente são importantes para mim. Por exemplo, essa semana eu perdi um monte de coisas, de convites, de inaugurações, de coisas que tinham... E aí começou a chover, não sei o que mais. Eu disse, não, eu vou depois e dou um abraço na pessoa, falo, eu não preciso ir pra festa. Eu vou na hora que eu tiver com vontade. Não preciso mais me obrigar, porque às vezes a gente se sente muito obrigada a cumprir papéis sociais. E hoje, assim, meu foco está mais, assim, nessa busca interna, sabe? Nessa descoberta interior e nessa questão mesmo dessa busca da identidade, da cultura, que eu acho que como o tempo está passando, eu acho que a gente tem muita coisa a fazer, então assim, eu estou sentindo essa urgência de valorização das nossas coisas. Então essa casa, a personagem realmente é Ana Márcia. Não dá pra botar, não. A gente vai ter que escrever esse livro. Vai ter que escrever, eu fazer um filme, fazer uma animação. Uma outra coisa que eu acho que reforça muito a identidade é a música. Sim. Se a gente pensar no playlist, na trilha sonora da casa, qual é? O que é que toca nesse playlist aí? Ai, meu Deus. Posso botar minha playlist aqui, que tem um monte... Eu sou uma pessoa muito agitada, mas eu gosto de música muito calma. Não gosto de música muito... Sabe, minhas músicas são mais assim, mais... Tem uma cantora ou um cantor, alguém? Não, cantor eu amo o Seu Jorge. Eu gosto muito do Seu Jorge. Gosto da Marisa Monte, da Maria Bethânia. Quem mais, meu Deus? Vai faltar música que eu vou botar minha playlist, Milton, aí. Deixa eu ver o que vai aparecer a primeira música da minha playlist. Então, onde é que tô eu aqui? Eu sou biblioteca. Minha. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Dá um cartola aqui. Pra não chorar. Me encontrar. Total, essa você, né? Que deixe-me ir, andar. E eu sinto assim, isso até às vezes é um pouco ruim para as pessoas que convivem com você.
Eu acho que, um dia desses eu vi uma frase que você não deve nunca deixar o conforto da outra pessoa superar o seu conforto. Então, assim, isso pode parecer às vezes individualismo, egoísmo. Quando você é casado, você tem filhos, e você, uma mulher principalmente, ela dedica a maior parte da sua vida a tentar orquestrar a harmonia da família e da vida de todos, né? Vou arrumar o apartamento da Zaira, o Ronald disse aquilo. E aí, essa semana eu tomei uma decisão, deu a vontade de ir para Milão. Aí eu disse, Ronald, eu tava com vontade de ir para Milão, para a feira, por conta disso. Aí ele ficou assim. Aí eu entrei na internet e na hora de comprar a passagem, eu não consultei a eles, eu consultei a Suzana e consultei o Júnior. Suzana, eu vou? Júnior, eu vou? Os dois disseram, menino, o que é que tu tá esperando? Vai. Quando o Ronald chegou, eles falaram, a passagem está comprada. Então eu tenho essa independência, entendeu? Meu pai, quando eu era criança, ele adorava ficar... Ele é dentista, então o dentista é muito meticuloso. Ele queria fazer as pontas dos meus lápis, naquela época não tinha aqueles... Bem feitinho, ele fazia perfeito. E eu não deixava de fazer, eu queria fazer. Então, assim, meu pai e minha mãe nunca conseguiram me controlar. Ninguém me consegue, eu não consigo. Então eu gosto de ser independente. Maravilha. Eu já me casei com 35 anos de idade. E o meu marido já tinha uma trajetória muito longa, ele é 15 anos mais velho do que eu. E eu sinto essa... Eu gosto muito de ser casado com uma pessoa que ele tem a sua independência e eu a minha. Que eu não tenho, assim, que prestar contas, sabe? Que fazer porque o outro não deixa, porque não gosta. Não, pode não gostar, mas não vai me impedir de fazer. Entendeu? Ana, eu vou falar nesse assunto mulher, porque eu acho que a gente tem muito orgulho de ter você como sendo uma representante da arquitetura piauiense. Oh, meu Deus. A mulher, a gente sabe todas as questões. E ter construído essa história e essa visão tão forte cultural que você traz, você pode ter certeza que o Piauí é grato, é importantíssimo esse seu lugar, essa sua fala e sua sensibilidade, né, cultural. Quando você vê o futuro dessa arquitetura residencial, que visão tu tem? Ou melhor, eu não quero nem ver o que é que você vê, eu quero te perguntar o que é que tu deseja. É o mais importante a gente focar no que você deseja para essa arquitetura residencial piauiense. Porque é que eu acho, né? Eu acho que a gente tem que passar por uma transformação cultural geral, né? Nós piauienses, né? A gente tem uma coisa assim, só é bom o que é de fora. E nós arquitetos somos assim, nossos clientes são assim, nós somos assim, não é? Então, assim, é um trabalho árduo e difícil e eu desejaria muito, assim, eu acho que a Casa Cor vai ter esse papel da gente olhar um pouco mais com orgulho para a nossa cultura, porque eu acho que a gente precisa primeiro construir dentro da gente, porque a casa não é nada mais do que o reflexo da nossa vida. Então, quando a gente faz casas impessoais, é porque as pessoas estão cuidando muito pouco das suas vidas interiores. Sabe, quando você procura um livro na casa das pessoas, você não encontra. Você procura uma obra de arte, você não encontra. E eu acho que isso é errado desde a nossa formação. As nossas escolas, as crianças... A gente tinha trabalho manual para fazer nas escolas antigamente. Hoje a gente não tem mais. Quer dizer, as nossas crianças não vão para os museus, não conhecem os nossos artistas, não conhecem os nossos músicos locais, não conhecem... Então, assim... A gente precisa mudar a educação da nossa sociedade para essa valorização dessa cultura, porque assim, essa transformação, a casa não transforma tudo sozinha. A casa é um resultado, né? Quando você está fazendo a sua casa, você está fazendo uma roupa para você. E uma roupa para o seu corpo, como eu digo, corpo no sentido geral, né? Que pessoa você é? Qual é a casa que você habita? Então eu acho que a gente tem essa tarefa. A Joanete Costa dizia uma frase que era interessante, que ela dizia que nós temos que ser educadores dos nossos clientes. Educar para a arte, educar para a cultura, porque assim, o seu universo, o tempo que você dedica, o seu universo na sua área de atuação, ele é riquíssimo e às vezes você não passa isso para o cliente. Você deixa que as aspirações do cliente, que são muito, muito superficiais com relação à arquitetura, porque ele não tem nem que conhecer mesmo. Ele é uma pessoa que ele chega sem conhecimento da sua área. Quem conhece é você. E às vezes a gente tem preguiça de ir a fundo e convencer o cliente dessa importância, né?
ter esse trabalho de educar o cliente para a arte, para a cultura, para a arquitetura, para que as pessoas, por exemplo, não venham pedir para você uma casa clássica, sabe, nos dias de hoje, não é? Num dia em que a tecnologia, você tem um monte, que a gente vai entrar na questão da tecnologia vai fazer cada vez mais parte das nossas vidas e a gente não sabe nem como e nem para onde. A gente já usa, né, para pequenas coisas, mas cada vez está mais acelerado isso. E é uma grande interrogação para todos nós. E eu acompanhei ao longo desses, eu vou fazer 40 anos de formada no próximo ano. Então, ao longo desses quase 40 anos de profissão, eu acompanhei muitas diferenças no morar. No início, as pessoas tinham muitos filhos, né? Dormiam 2 filhos no quarto, 3 filhos no outro. Aí, depois começou essa individualização das pessoas, que as pessoas hoje, assim, não sei como é que vão fazer quando se casarem. Porque elas aprenderam a ter um seu reino, não é? Tudo, né? Tudo é meu quarto, meu carro, meu telefone, meu, né? Então, quando você vai passar a dividir isso com outra pessoa, é mais difícil. Mas isso aconteceu muito nas nossas famílias, reduziram drasticamente. Hoje você tem uma família com 3 filhos, é uma família grande. A maioria das famílias tem quando tem 2 é muito, quando tem 3 é um absurdo. Né? Eu sou de uma família de 5 irmãos, que era pequena a minha família na época quando eu nasci. Né? Antigamente as pessoas tinham mais filhos. Então assim, a sociedade brasileira muda, a tecnologia muda nossas vidas, porque hoje a gente vive, o telefone é uma extensão da nossa, né? Daqui a pouco não sei se vai ser um chip, não sei o que vai ser, mas assim, a gente não tem mais o offline. A gente está online o tempo todo. E o grande perigo que eu acho disso é que a gente, assim, recebe muita informação, não tem tempo para processar e está dedicando cada vez mais tempo ao autoconhecimento, a saber, porque às vezes chegam clientes com referência de internet, que é assim, ele gosta de tudo. Só que na casa dele não cabe, se couber isso, não cabe isso. Então a pessoa não sabe mais nem o que quer. Então, Ana, eu te ouvindo, eu resumiria talvez que o teu desejo para essa arquitetura residencial do futuro, ela fosse mais personalizada, com mais identidade, com a sua geolocalização. Uma vez você me falou assim, às vezes eu não entendo porque que um cliente que tem ele e uma esposa e assim, não tem intenção de ter filhos, e eles chegam e pedem 3 suítes, um embaixo, não sei o quê, e que você diz, meu Deus, essas pessoas não estão pensando nelas, né? Elas não estão ali naquela casa, elas estão fazendo essa casa por algum outro motivo que não basicamente por elas. E assim, no nosso comportamento, né, de uma maneira geral, às vezes as pessoas querem muito ir na corrente, né? Às vezes é um casal e tem um filho, ou nem vai ter mais, aí quer 3 suítes em cima, uma suíte embaixo, 4 quartos para 2. Aí você fica, mas por quê, né? Então a gente tem essa tarefa assim, de investigar com a pessoa que casa é essa, por que essa casa, né? Porque às vezes esse espaço poderia ser um ateliê para aquela pessoa, uma área mais seria útil, criado né? Um ateliê que pode ser criado para uma área aberta. E a gente faz casas com ateliê. Mas a gente precisa um pouco acordar as pessoas para essa nova realidade que as pessoas... E tem outra coisa, Teresina ainda é uma cidade em que as pessoas ainda têm aquela visão de casa muito tradicional, sabe? Muito tradicional mesmo, daquela questão, você chega em casa, almoça em casa, sai para trabalhar, tem a área de serviço, apoio de funcionário, quer dizer, aquela casa muito de um tempo que já passou. O tempo já passou e as pessoas não se aperceberam, né? Mas tem isso. E uma outra coisa que eu quero falar, não sei, é sobre essa questão de, assim, de viver em condomínios, né? Que é uma coisa da nossa realidade, da nossa cidade, né? Claro que os centros urbanos também têm, centros urbanos maiores também têm isso. Mas eu acho que a gente precisa, como arquitetos, olhar um pouco mais para a cidade também. Né? Nossas cidades estão assim, nós estamos vivendo de muros e as cidades são cidades que não tem gente nas ruas. Perigosas de se andar, porque assim, só se anda de carro ou de moto, quer dizer, você tem medo de andar a pé, um quarteirão a pé, você já tem medo de ser assaltado. Né? E um dia desses, eu fiz aqui em casa, eu coloquei 2 bancos, a gente tem umas árvores também na calçada, né? Porque nossa fachada é poente. E a calçada tinha muito sol e a gente plantou umas árvores. E eu botei 2 bancos. E é incrível. Eu tinha uma câmera lá, mas depois a câmera... Mas assim, observar o uso desses bancos no dia a dia. As pessoas sentam, o motorista de Uber às vezes para lá esperando uma chamada. Ou às vezes um funcionário está aqui parando, depois do almoço tem uma obra lá, tem uma sombra, a pessoa deita no banco. O melhor é você ter gente na rua. Segurança é gente na rua. E isso é uma questão a se discutir, o poder público tem que tomar atitudes de
incentivar o uso, né, de residenciais nessas áreas que estão ficando abandonadas, misturado com outros usos, mas acho que nós, como profissionais, nós temos que pensar também na cidade, né, nessa coisa egoísta do nosso ganha-pão de fazer a casa individual para aquele cliente que pode pagar, ainda não, a gente tem que ter uma visão mais ampla de tudo, né? Esse exemplo que você deu do banco na calçada é um ótimo exemplo de gentileza urbana. Né? E que esse é o papel, talvez, do arquiteto, essa transformação, de viabilizar as cidades também. Eu já fiz várias propostas e nunca conseguia que o condomínio aceitasse nenhuma. Às vezes a gente pega reformas de edifícios residenciais em que você tem. Aí eu digo, vamos botar uns bancos aqui, vamos recuar um pouco essa grade, fazer um jardim, um banco para a pessoa sentar. Mas assim, é geral. As pessoas, não vai sentar, porque é perigoso. Então assim, nós ainda temos muito aquela cultura do eu, meu, né? Muito diferente dos orientais, que o oriental, a cidade é uma coisa, eles têm muito essa questão do coletivo, né? Nós temos muita questão da individualização. É um sentido que a gente tem que trabalhar também. Ana, para fechar, a minha pergunta é assim, aqui dentro da tua casa a gente está imerso em arte, né? E isso, eu queria te perguntar assim, o que é que isso traz para você, essa imersão, ter a arte tão presente dentro da tua casa? E a pergunta que uma vez a gente conversando, você falou, as paredes das casas de Teresina não tem arte. Não. É como se fosse o cliente deixa para depois, não faz nunca, acha caro. E é a única coisa que não passa. Sabe, se você dar 10, 12, 15, 20 mil num trabalho de arte, ele só vai valorizar. E a tua casa vai ser tua, porque aquela obra só tu tens, né? Só você tem. Eu, há muitos anos, eu fiz uma coisa com a minha filha, desde que ela era menor, assim, que eu comecei a dar presente de obras de arte para ela. Não, nada muito caro, mas coisas pequenas. No aniversário dela, eu disse, não, eu vou lhe dar um trabalho, não, ou do Alberto, ou do Gabriel. Então, assim, do Júnior, eu sempre tenho, que eu acho que a gente tem que entender isso, assim, até não era nem, era só para ela entender o valor disso. Essa aproximação. Gente, a melhor educação que você pode dar para uma pessoa é educar para a arte. É isso.